Olá, estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Estamos estudando o Evangelho de João. E se você se interessa, né, por sabedoria que vem dos céus, não sou eu que vou trazer, né? Claro, é a palavra de Deus que traz para você, e ela mesmo diz que é o temor a Deus o princípio da sabedoria. E a sabedoria está em aprender e ler a palavra de Deus, né? Por isso que muita gente não reconhece isso e procura a sabedoria humana, e que não é ruim, mas é necessária, é claro. E a sabedoria humana, ela tem os seus valores, porém, a Bíblia diz que essa sabedoria, ela é restrita aqui às coisas da terra. É claro que você precisa aprender, precisa estudar, precisa aprender a ler, enfim, mas a sabedoria que vem de Deus, em que inclusive está se circunscreve também a essas questões, a essa relação com as coisas humanas, com as coisas necessárias do nosso dia a dia, mas se a sabedoria não estiver, na verdade, pautada e submetida aos dons e à sabedoria divina, você vai perceber que vai existir uma frustração enorme no coração do ser humano, porque a própria palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é destruída quando ele repousa e fundamenta esse seu conhecimento como uma sabedoria, como prioridade da sua vida, né? Então, estamos aqui no Evangelho de João, no final do capítulo 3. Queremos ler aí com você do versículo 31 ao versículo 36. Diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu explica que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus querido, Senhor, Criador do céu e da terra, nós estamos aqui, Senhor, e estamos aqui por causa da tua misericórdia, por causa do teu favor. Queremos agradecer, Senhor, queremos ter sempre esse coração agradecido, Senhor, porque o Senhor, além de nos criar, nos deu a misericórdia, Senhor, mesmo quando nos afastamos, me enviou o seu Filho para dar exemplo, para mostrar como nós devemos nos comportar, principalmente nos deu Espírito para que pudéssemos sermos transformados e crermos, inclusive, no Senhor. Que possamos, ó Senhor, aprender a conviver a realidade do nosso dia a dia com aquelas pessoas que ainda não creem em Ti, com os impenitentes, mas que a Tua palavra alcance cada um deles, porque sabemos que o Senhor é um Deus justo e é um Deus que implacável, inclusive contra o pecado. Senhor, nos ajuda e ajuda também aqueles que estão buscando aprender do Senhor. Ensina através do poder do Teu Espírito a cada um deles, Senhor. Por isso nós intercedemos e agradecemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vejamos aqui nesse texto que a gente terminou outro texto
outra lição com o versículo 30. E a gente quer ler esse versículo 30 para a gente poder fazer uma conexão com esse nosso texto de hoje. Diz assim o versículo 30: convém que ele cresça e que eu diminua. Nós acabamos, então, com esse versículo aqui, outro texto. Agora, João vai dizer que quem vem das alturas certamente está acima de todos. E perceba que esse conflito que nós vimos na outra lição, não em que os judeus e até os discípulos de João estavam tendo, no caso, um princípio de inveja, né? Porque Jesus estava indo para Jesus, inclusive discípulos do próprio João, e João fala isso: convém que eu diminua. E ele precisa crescer, ele tem que crescer, porque ele é Deus, né? E todas as coisas que Deus decretou e planeja não tem como ser frustrada por qualquer processo, por qualquer inveja ou propósito humano, não tem como. Então existia essa necessidade de que Jesus viesse e manifestasse a glória do Pai. E aí João então vai dizer: quem vem das alturas certamente está acima de todos, inclusive acima dele mesmo, né? Então quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima, então, de todos. Uma das dificuldades, inclusive, da própria igreja ao longo do tempo, e claro que não foi toda a igreja, mas muitas pessoas, inclusive estudiosos, eruditos, escritores, teólogos, principalmente no final aí do século XIX, tiveram uma ideia de um Jesus, de um Deus, de uma religião moralista, em que o ser humano precisava, no caso, buscar Deus e para que as coisas nesse mundo, nessa terra, tivessem uma certa restrição de maldade e as coisas honestas e a moral, então, fosse estabelecida. Um outro aspecto é o tal do evangelho social, que também foi criado um certo tempo, em que a salvação estava restrita aqui às nossas realidades humanas, né? O auxílio às pessoas necessitadas. É claro que isso é importantíssimo, né? Mas isso, na verdade, relativiza aquilo que Jesus veio fazer. E muita gente, inclusive, teve essa dificuldade, tem ainda essa dificuldade de crer no Jesus e no próprio Deus que se encarnou. E é a base do evangelho que até agora nós temos falado e que João descreve. É a base do evangelho de João descrever Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Né? E que muitas correntes, como eu falei agora, não conseguiram, né, compreender, não apenas porque não tiveram condições de aprender, porque a Bíblia revela isso, né? A própria a visão nossa, a gente percebe que existem coisas que Deus criou e nós não podemos mudar, existem leis que ele criou, a ordem que ele criou, que estão restritas à santidade e à perfeição dele, né? Mas muita gente criou um tema, inclusive para benefício, para beneficiar a eles mesmos, né? Esses teólogos que eu acabei de citar, eles descreveram, por exemplo, o liberalismo, né, ali do século XIX, como uma relação de Deus com o ser humano, dos homens com Deus, nesses princípios humanos, de bem-estar social. É claro que eles tinham os seus interesses particulares, né, financeiros, né? Por isso que Deus diz que não existe desculpa, né? Então, esta visão aqui que João fala, aquele que vem do céu, nós precisamos entender que nós temos um Deus que
ele é sobrenatural. Ele existe, e ele criou todas as coisas, e ele, na verdade, ele nasceu de uma mulher pelo poder do próprio Deus, e o Espírito Santo fez isso para que ele pudesse vir e através do seu poder e da sua misericórdia, ele pudesse, então, salvar a sua igreja. Essa questão de paternidade, inclusive, que muitas correntes cristãs criaram, inclusive, dessa época do liberalismo, né? E outras correntes cristãs que dizem que Deus é pai de todos, né? Em certo sentido, existe essa paternidade, porque ele foi que criou todas as coisas. Mas o Evangelho de João vai dizer que Deus é pai da sua igreja. Jesus ensinou essa paternidade, não é? Mas ensinou contrariando, logicamente, não contrariando, mas trazendo essa relação de pai para a sua igreja. Ele ensinou os seus discípulos a orar, inclusive dizendo Pai Nosso, coisa que no Antigo Testamento não existia. Então, a igreja de Cristo é completamente aproximada de Deus através do Senhor Jesus. Então, ele trouxe tudo isso para aqueles que o receberam, que está aí no primeiro capítulo. Então, ele não é pai de todos, ele é pai daqueles que o receberam, né? Essa questão de paternidade universal é completamente antibíblica. Aí no capítulo 1 de João, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No versículo 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí ele diz isso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E eles foram tornados filhos de Deus pelo poder de Cristo, pela obra de Cristo na cruz. Não é? Então, nós vemos aí que aquele que veio do céu, que João Batista está dizendo aqui, né, que é o próprio Filho de Deus, ele sabe das coisas do céu, porque veio do próprio Deus. E quem vem da terra é terreno e fala do que é da terra, né? E quem veio do céu está acima de todos. Então, na relação nossa e do próprio João Batista, nós somos da terra, só nos tornamos filhos de Deus e ganhamos a vida eterna, não por nossa justiça, não pela nossa moralidade, embora é claro que todo cristão ele não pode vir a Deus se não se santificar, é outro aspecto também, né? Que muita gente e muitas pessoas que estão na igreja, embora até já tenham ouvido, mas não sabem ou não querem saber, e querem continuar nos seus erros e nos seus pecados, né? E vão continuar sendo seres, né, que são sujeitos, que estarão sujeitos à ira de Deus, que está aí no final do capítulo, né? Verso 83, então, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. A única maneira de você crer em Deus é se submetendo, óbvio, a Ele, né? Quem não se submete não pode aprender, e Ele vai dar essa compreensão e esse entendimento. E é o Espírito Santo que vai fazer essa transformação, como nós vimos no capítulo 3, no início do capítulo 3, inclusive. Você precisa nascer de novo. Sem esse novo nascimento, você não vai poder entender as coisas do céu, você não vai poder entender as coisas de Deus, às vezes você vai entender só as coisas da terra, que eu comecei a falar, da sabedoria humana só vai fazer você viver para as coisas da terra, que um dia vai acabar, vai ser finita, vai fazer com que muita gente se frustre no dia da volta de Cristo, né? Então, veja bem, o verso, então, 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, essa medida aí, na verdade, é uma medida do Espírito Santo, ao qual o próprio Filho de Deus foi capacitado, todas as coisas estão debaixo
dele, da mão dele, foi ele que veio, e foi ele que sofreu, foi ele que foi humilhado e foi exaltado por meio do Pai, né? E o Espírito de Deus estava com ele, né? Então, 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Mas tem muita gente que fala, não, Deus ama o pecador. Eu não posso dizer isso porque a Bíblia não diz isso. Deus não ama o pecador. Deus não pode amar aquilo que é inimizade contra ele, aquilo que quebra a ordem dele. É impossível Deus criar uma ordem, e eu vou dizer aqui para você que uma das ordens, por exemplo, universais é a ordem da gravidade, né? A ordem da ação e reação. São ordens universais que o conhecimento científico ensina, que Deus estabeleceu. Ele não pode fazer com que uma pedra que você jogue ali para cima, ela continue subindo, subindo. Não, aqui para nós ela está debaixo de uma lei da gravidade. Né? A outra lei que ele criou, entre as milhares, é a ação e reação. Você faz uma ação, você tem uma reação. Né? É a lei que Isaac Newton, podemos dizer, patenteou. Né? Então, essas leis são ordens que não podem ser quebradas. Você não pode quebrar isso. Assim como Deus não pode quebrar a ordem dele, a justiça, a santidade dele e o amor dele, a misericórdia dele, não é? Mas veja que coisa que acontece aqui, porque todas as coisas ele entregou nas mãos do Filho, ele fez a obra de sacrifício, né? E a salvação está na mão dele. O 36, então. Por isso, quem crê no Filho, olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você faz Jesus do seu Senhor, o seu Senhor, e é se santificado por meio do poder do Espírito Santo, e luta contra o pecado, e se santifica e se consagra a Cristo, na verdade, você ganha a vida eterna, não por causa de você, mas por causa de Cristo, por causa do Filho, porque Deus ama o Filho, e ele olha para aqueles que são dele, do Filho, através, como se fosse dos óculos de Jesus Cristo. Ele precisa passar por Jesus Cristo para amar aqueles pecadores que se arrependeram dos seus pecados. Não tem outra maneira, não. Né? Essa questão de paternidade universal não existe, é antibíblica. Né? Então, veja bem, então, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é uma doutrina bíblica, não apenas uma doutrina bíblica, mas é uma realidade do caráter de Deus. Deus ele não pode quebrar a ordem de justiça dele. Ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele quebra a ordem que nós acabamos de falar, a ordem de justiça, de santidade dele. Ele não pode salvar pecadores impenitentes. Ele não pode quebrar a lei, por exemplo, que ele estabeleceu aqui para nós vivermos nela. Ele não pode fazer isso. A única maneira de salvar pecadores é através do sacrifício do Filho. Veja que a ira de Deus matou, por exemplo, os primogênitos no Egito, mas matou os primogênitos no Egito por causa da impenitência, por causa da rebeldia. E para quê? Para salvar aquele quem Deus escolheu. Mas precisou o quê? Precisou matar alguém. Precisou matar alguma coisa. E naquela época lá, teve que matar um cordeiro, teve que existir a morte. E quem ele fez, para que não matasse, por exemplo, a todos de uma forma geral, porque todos nós merecemos a morte, ele estabeleceu a morte de um cordeiro. E aqueles que mataram o cordeiro, comeram a carne do cordeiro e passaram o sangue do cordeiro no batente da porta. No caso dos hebreus, foram que fizeram isso. Não houve morte. Não pense que assim, o hebreu fosse rebelde contra isso, falando, não vou passar
o sangue na porta, o anjo da morte iria vir e matar, assim como matou os primogênitos dos egípcios. É claro que isso é a figura do verdadeiro cordeiro, ao qual João Batista estava aqui dizendo: eis aí o cordeiro verdadeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado verdadeiro é retirado através do sacrifício do próprio Filho de Deus. Não existe como o Pai, por exemplo, foi um dilema muito grande, ou seja, para nós aqui, né? O dilema maior foi como salvar pecadores. Não tinha como salvar, a não ser através do sacrifício. E do sacrifício de quem? Do Cordeiro, do próprio Filho. Para nós que cremos nele, nós colocarmos ele como o Senhor da nossa vida, para termos a vida eterna. Senão, não tem como, não tem outra maneira. E o que vai continuar sobre essas pessoas que não creem em Jesus e não se submetem a ele? A ordem da justiça, da santidade dele continua sobre eles como a ira eterna. O sacrifício, então, veio para trazer misericórdia, mas a ira que o próprio Pai lançou sobre o Filho na cruz era necessária para que não alcançasse aqueles que ele, o próprio Jesus, tornou filhos de Deus por meio dessa misericórdia, da própria graça e da sua própria vida. Não é? Então, o que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus está acima de todas as coisas, mas uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer que a ira de Deus vai se manifestar, porque não pode acontecer algo que não esteja debaixo da ordem justa e perfeita de Deus. A justiça de Deus é algo que não pode ser quebrada. A santidade e a perfeição de Deus não pode ser quebrada. Ele não pode salvar você se não houver arrependimento. Se alguém está falando que você pode ir para o céu, que você é uma pessoa boa, é mentira. É mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos fadados ao inferno, se não nos dobrarmos ao Filho de Deus. Bem, por enquanto, nós vamos ficar por aqui. A próxima lição é muito interessante também, que aí nós entraremos no capítulo 4, e essa relação da mulher de Samaria nos traz também muitos ensinamentos. Por enquanto, então, fique com Deus. Né? Até a próxima, Deus quiser.